E hoje eu estou aqui com o Luiz Tiradentes. Ele é especialista em sucessão familiar no agronegócio. Luiz, seja bem-vindo. Prazer ter você aqui, né, no H no Agro, falando desse assunto de extrema importância para as famílias que estão no campo, para as famílias envolvidas com o agronegócio. Seja bem-vindo, Luiz. Olá, Alexandre. Obrigado. É um prazer estar com você aqui para conversarmos sobre esse assunto de tanta importância para as famílias que estão no agronegócio. Com certeza. Luiz, fala um pouquinho de você. Qual que é a tua formação? Como você chegou e se especializou nesse assunto? Porque, assim, eu estou aqui com um doutor do assunto, né? Uma pessoa que sabe do que está falando, né? Então, hoje a gente vai conversar, fazer um bate-papo bem bacana e esse é o intuito do H no Agro, do podcast, é levar informação ao produtor, às famílias que estão lá, ao empresário do agro, ao pequeno, ao médio ou grande produtor. Então fala um pouquinho de você, quem é o Luiz, como você fez essa trajetória e chegou aqui? Bacana, Alexandre. Não deixa eu contextualizar aqui Fica à vontade. para que você e quem está nos assistindo possa entender como é que eu cheguei nesse tema de sucessão familiar em propriedades rurais. Então, sou administrador e me formei em 99, no século passado. Já faz um tempo, né? Então, E em 2003, eu comecei a trabalhar na área de treinamentos e na área de desenvolvimento, na área rural. Então, bacana. desde 2003 até hoje, eu sempre estou trabalhando com produtores rurais, de forma específica em capacitações de empreendedorismo, gestão rural, comportamento humano. E depois dessa minha graduação em administração, ali em 2005 eu percebi que era necessário estudar sobre o comportamento humano. Então, eu comecei a estudar sobre o comportamento dos grupos. Como é que as pessoas se comportam quando estão em grupo, nesse contexto organizacional e empresarial. E depois eu avancei um pouquinho mais, em 2010, comecei a estudar sobre o comportamento humano, como que é o funcionamento da personalidade humana. Então, dentro desse conjunto da minha formação em administração, estudo de comportamento de grupos e estudo do comportamento humano, junto com o meu trabalho com produtores rurais, eu acredito que foi em 2015, 2016, aí eu comecei a trabalhar com um programa de sucessão familiar para propriedades rurais. Então foi aí, em 2015, 16, que Recentemente, uns 10 anos aí, né, desse podemos... tempo. Então, e aí dentro desse período já atendi várias famílias, auxiliando-as a fazerem um planejamento sucessório e hoje é uma das minhas principais atividades. Que bom. Então, nós temos aí um especialista no assunto, né, que vai nos trazer muita informação hoje sobre sucessão familiar. Sim, estou disponível para isso. E é isso que nós vamos fazer. Luiz, me conta uma coisa. Por que sucessão? Vamos analisar um pouquinho, conceitualizar um pouquinho a sucessão, né? Por que fazer sucessão? Então, a sucessão familiar em propriedades rurais, ela é um pouco diferente de sucessão familiar em propriedades de outros ambientes. Por quê? Porque nas propriedades rurais tem três componentes que fazem com que a propriedade fique na família, que é, primeiro, um propósito. Então, você pensa que lá na década de 60, estamos aqui em Cascavel, e pensa que era tudo mato, o pessoal veio de outros estados, vem aqui, começaram do zero, mas eles tinham um propósito. Eles queriam algo melhor para a família. Então, o que eu percebo que praticamente em todas as famílias do setor rural tem um propósito, sempre a família está pensando em algo, tem o amor pelo que fazem. Então, aquela propriedade não é só o financeiro, não é só o patrimônio. E muito trabalho.
Com certeza. E muito trabalho. Então, eu percebo que é isso que mantém as propriedades. Então, se assim, a maioria das famílias que passam por mim, o desejo qual é? É que a propriedade permaneça nas próximas gerações, porque não é só o financeiro, aquilo tem um significado muito grande para a família. Então, por isso, de falar sobre sucessão familiar, principalmente para as pequenas e médias propriedades. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como que você vê a sucessão? A gente está falando de sucessão, você falou que faz 10 anos que vem trabalhando Uhum. mais diretamente com a sucessão familiar. Como que você vê a sucessão familiar da década de 70, 80? Eu estou indo um pouquinho mais Sim, longe, né? tá. Assim, você Uhum. falou, o pessoal veio para a região, estamos dando o exemplo do oeste do Sim. Paraná, Aham. né? Que foi desbravado nos anos 60, 70, Isso, começou 80, ali. né? Começou ali. E como que você percebe essa mudança? Porque se eu, Alexandre, fazendo uma análise dos meus avós, por meus pais, para mim é uma realidade, Uhum. que é mesmo de muitos, tá? Como que você vê essa transformação? Nós estamos passando por, vamos falar, 70, 80, 90, 2000, nós estamos falando de 40, 50 anos Uhum. aí já Sim. de mudanças de Uhum. comportamento em sucessão. Como que você analisa um pouco disso? Então, é que antes, ali na década de 70, 80, na minha percepção, não tinha a sucessão familiar, tinha a transmissão do patrimônio, que acontecia quando um familiar, quando o falecimento de um familiar, então aí havia a transmissão do patrimônio. Então não se falava de planejamento sucessório, de sucessão. Então ali os pais faleciam, ah, legalmente cada familiar tinha sua parte ali na área e é assim que acontecia. Então não é, da minha percepção, não era uma sucessão, era apenas uma transmissão do patrimônio, né? E hoje não, hoje até o formato das propriedades são diferentes, então tem mais investimento em cima das propriedades, então hoje sim há uma atenção para esse ponto para fazer o planejamento sucessório e posteriormente a sucessão familiar. Podemos dizer assim que no passado, né, Ah, antigamente, no passado, né, usando uma nomenclatura, é, as pessoas, aquele que se identificava mais com o segmento da propriedade, ele acabava ficando, né, na propriedade, tem essa questão cultural. Em algumas né? culturas era o filho mais velho que era Ou o o. mais novo, É, porque era o último a enfim. ficar, É, alguma coisa também, assim. também, né? Então aí depende muito a região, o costume, né? Mas antigamente não tinha planejamento sobre essa questão, né? E Enfim. um outro fator que eu acho relevante colocar é que as famílias eram numerosas. Sim, Eu vou sim. dar um exemplo meu, Uhum. né? Nós somos em 10 filhos, vamos falecer, nós somos Sim. em 9 9, irmãos. rapaz. 9 irmãos numa área de 4 alqueires. Ah, Como é que o meu pai conseguiu criar 9 sim, filhos, sim. né? Infelizmente um filho Aham, nasceu e logo posterior faleceu, mas ele criou 9 filhos em cima de 4 alqueires de terra. sim, Agora, sim. assim, como que isso se dividiria lá, né? Para Uhum, os 9 irmãos ficar nessa área? Não, uhum, inconcebível uhum. hoje, né? No mercado atual. Mas se era possível aquilo, né? Dentro. É, porque as propriedades ali, ali da década de 60, 70, o objetivo principal, o que que era? Era a sobrevivência da família, então alimentar a família, né? Todo mundo ali ajudava a produzir, e os pais foram muito bem nesse momento inicial, né? Então é muito comum aí histórias de famílias numerosas e que, com uma pequena área, conseguiram, vamos dizer assim, criar todos os filhos. Sim, Né? Então, antigamente era possível era possível, né? em Então, famílias numerosas. é. Mas assim, voltando agora para o nosso mundo atual, né? Uhum, Vamos falar assim, 2026, sim. sucessão. Como começar uma sucessão? Qual é um primeiro passo, um diagnóstico? Como que isso se
como que é o comportamento atual para se começar uma sucessão? Envolve vários elementos, né? Até porque, só ainda fazendo um link com antigamente não tinha profissionais nessa área para dar orientação, era no máximo ali os advogados que davam orientação para essa parte jurídica, mas para a sucessão não havia. Então, a gente tem hoje vários estudos, várias metodologias que ajudam nisso. Então, para começar hoje, né? Para começar. Para começar, mas assim, vamos pegar um pouquinho antes, né? A associação familiar vem sendo falada mais diretamente nas famílias e no meio do agro. Eu vejo há uns 10, você falou que está há 10 trabalhando diretamente, mais uns 15 anos, 20? Por aí, porque quando nós começamos a conversar sobre esse assunto, ainda era algo bastante recente. O nosso cuidado era só assim, ó, vamos começar o diálogo sobre isso, não era nem planejamento sucessório. Porque Era diálogo. não, era só o diálogo sobre essa questão para mobilizar as famílias a pensarem sobre isso. Então, pensando assim, pequenas e médias propriedades, a conversa principal sobre esse tema começou, eu percebo assim que não faz nem 10 anos que começou essa conversa estruturada para realmente fazer com que a sucessão aconteça de forma planejada. E hoje, sim, te interrompi um pouquinho, né? Mas assim, como que você vê, como que isso se dá hoje, 2026? Sim. Então, hoje, já tem uma preocupação com esse tema e que a sucessão familiar, em várias propriedades, já é incluída como assunto da gestão mesmo da propriedade rural. Então, faz parte da gestão do negócio. Então, hoje, você tinha me perguntado antes, como iniciar esse processo? Como que a gente começa uma sucessão? Então, hoje, então, primeiro a gente tem que olhar para 3 pontos, assim, 3 etapas, vamos dizer. Tem o planejamento sucessório, o processo sucessório e a transição lá na frente. Então, começa pelo planejamento sucessório. O processo sucessório ele vai levar vários anos para que aconteça. Em algumas propriedades vai levar 10 anos, outras 20 anos, e vai acontecer a sucessão lá na frente, que é a transição. Então, é importante, primeira questão, deixar isso bastante claro, que a sucessão familiar, ela não é um evento, ela é algo que deve acontecer naturalmente dentro do dia a dia da propriedade rural. Agora, como que isso acontece na prática? Essa é a grande pergunta. Isso, essa é a minha especialidade, né, de orientar as famílias a fazerem esse planejamento sucessório de forma que o processo sucessório seja eficaz. Porque se você analisar, cada pessoa tem um sonho. Sim. Eu tenho, vamos pegar uma família com 3 filhos, 4 filhos, né? Que é o número maior hoje. Cada filho tem um sonho. Sim. De repente, nem todos têm o sonho de permanecer na propriedade. Porém, eles têm parte à propriedade. Então, como que isso se dá, né, dentro desse processo? Tá. Então, assim, vamos fazer uma visão geral, que um dos pontos é esse, para que a gente entenda o processo como um todo, e aí, quem sabe, a gente possa especificar adiante. Vamos especificando, tá? Né? Então, o primeiro ponto é esse que você traz, que é a família sentar para conversar sobre o que deseja para o futuro da propriedade rural. Então, começa por aí. Sem essa conversa, não é possível fazer um planejamento sucessório eficaz. Depois, a gente tem que olhar para a preparação dos sucessores, que vai vários anos também. Com certeza. Tá? Terceiro, a gente olha para as questões comportamentais da família. Aí pega. Para a dinâmica familiar. Quarto ponto, aí o jeito de tocar o negócio, que é a gestão da propriedade rural. E só por fim é que a gente olha para as questões do patrimônio. Então, a gente começa por aí olhando para essas 5 etapas.
a maneira correta. Sim, é isso que a gente Ué. tem orientado. A gente tem orientado, porque quando, por exemplo, se a família começar o planejamento sucessório pelo patrimônio e a família não estiver bem, a propriedade não estiver com um sistema de gestão que dê suporte para isso, e o sucessor não estiver preparado, pode trazer reflexos negativos lá na frente. Na frente. Então é por isso que a gente dá essa orientação para começar por aí. Porque o que a gente, né, olhando um pouco o que a gente vê diariamente, né? Eu trabalho no agro também. A preocupação não é tanto, às vezes, com a família, né? Olhar o que a família quer, mas se pensa no patrimônio. Eu quero manter o patrimônio e se esquece de olhar as pessoas. Eu estou colocando um pouco de lenha na fogueira aqui, tá? Sim. Mas assim, hoje olhando, família, né? Seria o primeiro passo? Não, o primeiro passo é conversar sobre as expectativas que cada familiar tem para o futuro da propriedade. Onde que cada um quer chegar? Porque, veja só, é uma conversa não de definição de projetos, de ações, mas é uma conversa para o pai, por exemplo. O pai chega lá e pergunta para os filhos, para os genros, para nós. Aí, cara, depende, né? Tem família que vai perguntar para o genro, para nós, depende, né? Então, mas de chegar e perguntar, então, qual é como é que vocês veem o futuro da propriedade? Qual o projeto, né? O que vocês veem olhando para o futuro? E também dos pais falarem para os filhos o que eles pensam. Porque, o que eu tenho visto, vamos pegar ali, os pais na faixa de 60, 70 anos, com muita experiência de mercado, de negócio. Eles podem, por exemplo, estar percebendo oportunidades ali na região de investimentos na propriedade, só que fica aquela dúvida, tá, mas quem é que vai tocar esse negócio? Vamos imaginar um investimento lá de 2 milhões, mais ou menos, para pagar em 8 anos. Os pais ficam pensando, calma aí, eu já fiz um monte de financiamento, já esquentei muito a cabeça, fiquei noite sem dormir por causa, pensando em conta para pagar, será que eu quero mexer com isso? E se eles não conversam, fica aquela dúvida, eu acho que o meu filho, a minha nora não quer mexer com a propriedade. Só que, por outro lado, pode ser que os herdeiros ali, ou possíveis sucessores, tem uma expectativa também de ter um negócio na propriedade, assim, poxa, se eu tivesse um espaço aqui, eu viria aqui para a propriedade, eu teria um negócio aqui, mas eu acho que o meu pai ou o meu sogro não vai abrir espaço para mim. Então, perceba, isso eu vejo acontecer muito, que um acha que o outro tem uma opinião, o outro acha que o outro tem outra opinião, e ninguém conversa. E não conversa. Então, fica no achismo, né? Então, por isso que o primeiro passo é esse, conversar sobre o que cada um pensa para o futuro da propriedade. Lembrando que assim, que essa conversa não é de definição. Por exemplo, conversa hoje, daqui a um mês amadurece a ideia, vamos dizer assim, esse processo vai uns 3 a 4 meses. Ou mais. Ou mais, para amadurecer bem, porque, poxa, a partir dessa conversa que eu tive lá com meu pai, com meu sogro, vou ver uma outra ideia aqui, isso vai ajudando a família a pensar realmente no futuro da propriedade. Né? E, é claro, cada um dentro das suas expectativas. Pode ser que tenha um que não tenha interesse em permanecer com o negócio, mas é bom ouvir isso antes. Com certeza. Então, poderíamos dizer que o primeiro passo é uma boa conversa e pensando onde que você quer chegar. Isso, com a propriedade, olhando o que cada um pretende dentro daquilo que você traz. Muitas vezes o filho tem medo de chegar para o pai e falar, pai, eu quero tocar isso aqui, quero ajudar o senhor. Sim. Né? E o pai fica assim, será que eu trago meu filho, eu quero que ele ajude, mas qual o comportamento que eu espero dele? Às vezes o comportamento que o pai espera do filho, né? Tô colocando uma situação, o filho não está dando porque o filho tem medo, não vê em algum momento se ele vai ser o sucessor, se ele vai tocar o negócio, né? Se ele pode, vamos dizer assim, ficar ao lado do pai tocando isso aqui. Então, pouco isso. E o segundo passo, uma preparação. Não sei como que você analisa isso. No caso, é a preparação do sucessor. Sim.
né? Só que Como se preparar isso? a primeira questão, assim, que tem a ver com esse primeiro ponto, que é de ver as expectativas que cada um tem, só que além das expectativas, é conhecer a história. Então, será que todos os herdeiros ou possíveis sucessores conhecem a história do negócio? Sabe como que o negócio começou, as dificuldades que os pais, os avós, bisavós tiveram? Então, primeiro olhar para o futuro e os sucessores precisam conhecer a história. Então, quem tem ali os pais vivos, avós, de ter um momento também para esse diálogo e conversar sobre isso. Agora, de forma específica, a preparação dos sucessores, então, aí a família precisa responder a uma pergunta primeiro, que é o seguinte, ó. Primeira questão, desejamos que a propriedade permaneça na família? Tá, queremos que a propriedade permaneça. Agora, a outra pergunta é o seguinte: desejamos que o negócio permaneça na família, que são coisas diferentes. A pergunta é quase igual. Mas Ó, é muito diferente. Uma leva um caminho, outra leva outro. isso, né? Desejamos que a propriedade permaneça na família, isso tem a ver com o patrimônio. Agora, desejamos que o negócio permaneça na família? Se sim, ok. Então aí precisa preparar o sucessor, ou sucessora, quem vai tocar o negócio. Né? Então, se a família deseja que na próxima geração o negócio permaneça com a família, aí então vem o processo de preparação do sucessor, que você sabe quanto tempo leva para preparar um sucessor? Ó, Eu tô com 46 anos e vou ficar... Então, ó, o processo, assim, o tempo mínimo para preparar o sucessor, 7 anos. Tá? Que vai variar, que pode variar também até ali uns 10 anos. Por quê? Veja só, uma faculdade, vamos pegar um advogado, um engenheiro, um médico, tem que ficar pelo menos 5 anos na faculdade. Depois, mais uns 2 ali de especialização, e vai para o mercado, aí quando vai para o mercado que aprende mesmo como que é a prática daquela profissão. E quem toca uma propriedade rural hoje é um negócio, que é um profissional que toca esse negócio. E o tempo de preparação é semelhante também. Né? E isso contando, vamos pegar ali 7 anos, contando quando o sucessor entra na fase adulta. Que é? Em torno ali de 18 anos, é a partir dali. Tá? Então, por quê? Porque o sucessor, ele precisa. Quando eu falo sucessor, eu estou me referindo a sucessor e sucessora. Tanto homens, Assim, mulheres, enfim. tem que. Filhos e filhas, né? O sucessor precisa ter um tempo de experiência na fase adulta. Porque tem coisas que a gente só aprende com a vida. Então, você tem 46, eu tenho 49. Então, estamos na mesma... mas tem coisa que nós só vamos aprender quando tivermos 60. Não tem como aprender antes. Mas olhando de uma maneira hoje, com a experiência, né, que se tem pessoas como você que estuda isso, eu acho que se você conseguir trazer o filho para um diálogo antes, é melhor. Não, com certeza, com certeza. Então, ou o filho conversar com o pai. Por exemplo, eu vejo um jovem lá, o filho, a filha, que está desde sempre na propriedade. Então já vai lá para o curral, já ajuda a plantar, já ajuda para colher. Então, quando chega ali nos 18 anos, por exemplo, eles já sabem já como usar, como já operar sabe tocar a negócio. Então, aí ainda não. Ainda não. Não, ainda não. Não, mas quando eu me refiro a tocar o negócio, é a maneira mais bruta que ele toca. Por exemplo, quando eu estou falando sobre esse tema com jovens, nessa faixa etária de 18 anos, eu pergunto para eles: quem está preparado para tocar o negócio da família? A maioria diz que sim. E esses que dizem que sim, é porque ali coisas do operacional eles já dominam muito bem. Já sabe operar o trator, a colhedora, dirigir o caminhão, já sabe de tudo isso já. Já sabe olhar o preço do produto X. Então, mas tem eles têm a sensação de que mas não tem a maturidade. Não, por exemplo, eu pergunto assim: você já passou já uma noite sem dormir pensando em conta para pagar? Você já ficou uma noite sem dormir porque a criança em casa estava doente ou recém-nascido, chorando, você não conseguiu dormir, no outro dia tem que acordar às 5 da manhã para ir trabalhar? Você já passou por isso? Não passei ainda. Você já teve que ir lá na empresa parceira renegociar uma dívida? Ainda não. Então, quer dizer, o processo de preparação do sucessor,
Dos sucessores leva um tempo, porque nessa faixa etária de 18, 20 anos, eles não têm experiência de vida ainda, têm muita vontade. Estão no caminho certo. Né? Eles estão na prática. É, Mas, assim, o planejamento macro ainda Então, está imaturo. porque eu convido, aí assim, para os sucessores, a fazerem um autodiagnóstico. O que é esse autodiagnóstico? Então, assim, eu falo que são os estágios dos sucessores. Então, por exemplo, são 5 estágios. Tem aquele sucessor que está no estágio da dependência. E aqui eu estou falando, todos eles já na fase adulta. Quem é esse que está no estágio de dependência? É aquele filho ou filha que foi estudar fora, numa profissão que não tem uma correlação com a propriedade, só vai lá na casa dos pais no almoço de domingo ou de vez em quando, né? Antes de se morar fora, se estudar fora, enfim. Então, esse jovem, ou esse filho ou filha, quando ele vem para a propriedade para trabalhar, ele não sabe do básico ali. Por exemplo, queimou o motor do aviário. Para quem ligar? Não sabe, porque depende ainda dos pais para isso. Porque ficou Ele não fora. sabe para que lado correr. Aí tem aquele sucessor que está no estágio de aprendiz. Então ele acompanha os pais ali, vê o pai fazendo negócio, vê a colheita, vê a ordenha, enfim. Mas não coloca a mão. Ou tem pouco tempo ainda, né, olhando para isso. Aí tem aqueles que estão na competência parcial. É esses que normalmente acham que estão preparados. Sabe do operacional, né, mas, por exemplo, tem que fazer um financiamento, tem que ir no cartório, tem que... Não tem experiência nisso ainda. Né? O pessoal, por exemplo, das empresas parceiras confia nos pais, mas não confia no filho ainda. Eu passei por isso. Então, você está entendendo? Então, por que é importante os sucessores olharem para isso? Para que olhe o estágio que está para definir um plano de preparação. Então, se está na competência parcial, ótimo, está no bom caminho, mas tem coisa ainda para acontecer que ela só vai acontecer conforme passar o tempo. Depois tem aquele sucessor que tem a competência plena. Então, esse já fez a faculdade, as empresas parceiras já conhecem, já tem um relacionamento, mas é os pais que estão tocando o negócio. Então, assim que precisar, eles estão prontos. E já tem aqueles sucessores que estão no estágio da autonomia. São aqueles que os pais já passaram várias responsabilidades, os pais estão juntos ali, mas falam, meu filho, minha filha, já toca. Né? Então, a gente tem que olhar para essas 5 etapas, para olhar com bastante serenidade e com uma visão realista. Por quê? Porque para tocar uma propriedade rural hoje, não é algo simples. Então, o sucessor precisa estar preparado. Com certeza. Então... A gente fala de muitos milhões, né, envolvidos. Sim. Nós falamos aqui, então, até o momento. Primeiro, família, né, onde quer chegar. Segundo, preparação. Preparar o sucessor. Sim. Terceiro, comportamento. Seria isso? Sim. Qual o comportamento que você vê que um sucessor tem que ter? Aí nesse caso não é o comportamento, assim, é o comportamento do sucessor e da família. Né? Da família. Trazendo esse comportamento. Mas falando de forma... Vamos dividir os dois? Sim. Comportamento do sucessor e comportamento da família. Qual é essa diferença que temos que ter? Tá. Porque eu acho que é interessante a gente abordar isso, viu? É bacana comportamento, mas existem comportamentos diferentes de um e de outro. Sim. Então, vamos pegar só 2 pontos aqui. Primeiro, humildade do sucessor. Tem coisa que ele acha que sabe, se for muito jovem, não sabe. E quebra os pais falam, não faz assim que vai dar errado. Não, vai dar certo. É possível. Tem coisa que é experiência de vida. Então, a humildade de aprender com os pais. Com os mais velhos, com os pais, com os avós, enfim. Então, esse é o primeiro ponto. Não, eu fiz faculdade, né? Por exemplo, vamos pegar aqui, uma coisa que é bem comum eu ver aqui na região. Você pega ali um médico veterinário recém-formado que vai acompanhar uma granja, né, de um avicultor que já faz 30 anos que está nesse ramo.
Quem sabe mais? Ele apanha na primeira e sai, Tá entendendo? sai de volta. Você tá entendendo? Então, não tem como. Quem está ali há 30 anos, né? Sabe da teoria, sabe da prática, que o mais jovem ali não tem. Tem muita vontade de aprender tudo, né? E na sucessão é a mesma coisa, pensando na sucessão. Então, primeiro, a humildade, tá? E, segundo ponto, mostrar serviço. Eu estava lá no Mato Grosso, sempre numa palestra, sempre no final da palestra o pessoal vem comentar comigo, o meu mais jovem veio ali e falou para mim assim, então, você sabe que agora eu vou começar a ir pro curral. Agora? Porque é o seguinte, eu quero ficar lá na propriedade, trabalhar com meu pai, mas eu não vou ajudar ele lá. Eu não vou ajudar, então, é uma forma de mostrar serviço. Por quê? Primeiro, falando de comportamento, primeiro mostra serviço, vai estudar, conversa com as pessoas que prestam assessoria para a propriedade, com engenheiro agrônomo, médico veterinário, zootecnista, para depois conseguir espaço na propriedade. Meu pai falava uma frase, eu vou... Confiança. Confiança, com certeza. Quando eu tiver confiança em você, aí você toca. Com certeza. Quanto isso, não. Com certeza. Então, você percebe que com 20 anos, 18, 20, não deu tempo ainda. Com certeza. Não deu tempo. Então, por isso que, assim, eu entendo, é claro que tem algumas situações, né? Mas tem algumas situações que o jovem de 20 anos tem que assumir a propriedade. Tem. Tá? Só que nesse caso, o que acontece? Se for preciso assumir a propriedade, esteja bem assessorado. Tá? Tenha pessoas de confiança com mais experiência de vida para ser tipo um conselheiro. Tá? Porque tem coisas que é só com a vida mesmo para aprender. Então, e aí isso vai passando o tempo, a pessoa vai ganhando confiança na gestão da propriedade, vai ganhando confiança das empresas parceiras, né? É assim que funciona. E sabendo que ele tem um legado a ser seguido, né? Sim, sim. Porque o pai deixou um legado. Deixou um legado. Quando ele tem que assumir isso um pouco... Vamos colocar aí um exemplo, filho de 18, 20 anos, acontece uma fatalidade na família, às vezes ele tem que assumir. Por isso que é importante ouvir a história da família, e até registrar isso, porque tem uma pergunta fundamental, que o sucessor precisa saber a resposta, que é a seguinte, o que tem feito o nosso negócio dar certo até esse momento? Então, nós estamos falando de propriedades que estão há 30, 40, 50 anos no mercado. Então, pode ter algumas coisas que não deram certo no passado, mas a maioria das decisões foram decisões acertadas. Então, a família já sabe esse jeito de trabalhar e fazer o negócio dar certo. Então, se o sucessor sabe disso, isso dá uma boa sinalização para ele seguir esse legado. Só que isso só é possível saber conversando com os demais familiares, por isso da humildade de ouvir os pais, os avós, quando eles falam assim, segue desse jeito aqui que dá certo, pode seguir que as coisas dão certo. Nós não estamos falando de tecnologia, tem tecnologia do passado que não se aplica mais hoje, mas nós estamos falando de filosofia de tocar o negócio. De como tocar. Lógico que isso também tem uma alteração de mercado, né? Claro. De algumas maneiras isso vai se alterando, claro. né? Por exemplo, né, hoje já mudou um pouco, mas antigamente eu via muito assim de propriedades de agricultores, né? Não, só compra à vista. Só compra à vista, porque provavelmente tiveram problemas com financiamentos lá no passado e desenvolveu essa crença. Só compra à vista. Só que as propriedades que eu acompanho e que vi crescer nos últimos anos foram propriedades que fizeram financiamento. Com certeza. O mundo atual, se você não tiver um suporte externo, você não consegue evoluir, né? Com certeza. Falando de mercado especificamente, né? Sim. Olhando um pouco para esse cenário, né? A gente falou aqui de família, preparação, comportamento, gestão. Um ponto... Uma gestão de negócios seria um outro ponto. Como que você olha esse quarto ponto aí dentro de uma sucessão? Então, quando a gente olha para a gestão, primeira coisa que a gente tem que olhar para o comportamento da família. Primeira questão. Por quê? Tem negócios muito bons que quando vai acontecer esse processo da transição, se esbarra nas questões comportamentais. Então, quando a gente olha
para a dinâmica do que acontece ali dentro da propriedade rural, no que se refere a comportamento, comunicação, como cada um lida com problemas, isso vai ter um reflexo na gestão. Tá? Então, quando a família se capacita, busca orientações, busca autoconhecimento, e isso vai refletir no crescimento da família e na própria gestão da propriedade, por consequência, nos resultados, né? Então, a gente olha primeiro para essa questão. Agora, falando na gestão ali do dia a dia mesmo, então, ali na gestão do dia a dia... Seria como um modelo de gestão? Teria um modelo pronto? Não um modelo pronto, mas a gente olha na gestão, aí sim, além das questões comportamentais, nós olhamos para 3 pontos, fazendo um link com a sucessão familiar. Primeiro, a gente olha ali no dia a dia da propriedade, que é o planejamento, organização, direção e controle. Então, como é que vai fazer o planejamento da próxima safra? Então, esse aí é o básico, né, para a propriedade manter-se ajustada ao ambiente e ter os resultados que são esperados. Tá? Depois, quando a gente fala de sucessão familiar junto com a gestão, a gente tem que olhar para o empreendedorismo. Por que para o empreendedorismo? Porque lembra lá, o que a família tem de expectativa para o futuro da propriedade? Vamos imaginar que todos queiram ser sócios. Não vamos desfazer o patrimônio. Vamos permanecer junto com a propriedade, né? Vamos ter uma pessoa ali que vai tocar o negócio, mas precisamos de ter uma renda, né? Um retorno sobre o investimento, uma lucratividade que seja atrativa para todos os sócios. Então, aí entra o empreendedorismo no sentido de que tem oportunidades no mercado e que é necessário fazer investimentos na propriedade. Então, qualquer negócio hoje, pode reparar, as propriedades rurais que não fizeram investimento nos últimos anos pararam no mercado. Então, por exemplo, a propriedade que tem avicultura, tem piscicultura, tem suinocultura hoje... Leite. Então, foi feito um investimento lá atrás e que eles continuam colhendo os frutos. É claro que em cada cadeia produtiva tem um período que é mais difícil, outro tem mais oportunidade, Oscilação né? de mercado, hora de investir, hora de recuar, normal. Então, você pega, por exemplo, uma família que tem 20 alqueires e só tem grãos, por exemplo. 20 alqueires. Você pegar 2 anos de frustração de safra, pronto, como é que fica a renda da família? Agora, você pega uma propriedade que tem 20 alqueires, mas lá eles têm 4 ou 5 aviários, tem uma boa área de lâmina para piscicultura, tá? Tem leite. Então, quer dizer, essa propriedade tem uma renda muito superior, dependendo ali, a propriedade que tem 100 e 150 alqueires só de grãos. Então, quem está à frente da propriedade precisa também olhar para o empreendedorismo no sentido de fazer novos investimentos, mas fazer isso de forma consciente, fazendo um plano de negócio, analisando a viabilidade. Então, ele tem o dia a dia da gestão, tem a parte do empreendedorismo, porque não adianta a família querer ficar com o negócio, não, a gente quer ficar com a propriedade, isso aqui foi o bisavô que começou, mas se não gerar renda para todo mundo, gerar mais despesa, não tem muito sentido. E uma coisa que você falou lá no começo, né? Você ter esse planejamento de investimento, ter esse planejamento desse diagnóstico, mas sempre trazendo todos no mesmo diálogo. Todo mundo olhando a mesma linha. Isso, de forma consciente, né? Na mesma linha, sim, não importa o que cada um deseja para o futuro da propriedade, mas uma vez que isso esteja estabelecido, então as estratégias de gestão são condizentes com isso. Então, então os 3 pontos, você olha para a gestão, olha para o empreendedorismo e aí para o modelo de gestão. Então, qual que é o modelo de gestão? Modelo de gestão pensando no planejamento sucessório. Então, ok, então vamos permanecer como sócios e vai ter, então, um sucessor. Beleza. Tá. Então, veja só, quando é só os pais que tocam o negócio, não precisa nem ter muito controle financeiro, porque eles sabem onde está o dinheiro, né? Ninguém... eu trabalho com custo de produção também, esse é meio polêmico esse assunto aí, mas assim, como é que eu vou falar para um produtor rural? Você tem que fazer o custo de produção certinho, porque senão, não sei o quê. Ele fala, mas calma aí, nossa propriedade faz 50 anos que está na família. Nós começamos com uma vaca, hoje a gente tem 30 alqueires.
Eu né? sei onde que tá o dinheiro. Né? Né? Falar, Você tá fica entendendo? tranquilo. Né? Agora, se é um modelo de sociedade, opa, calma aí. Então tem ali o sucessor, que ele precisa prestar conta para os sócios. Né? Entrou R$ 1 milhão no ano, tem 200 mil na conta. O que que foi feito com os 800 mil? Percebe? Então aí você já tem que ter tem que ter controles consistentes e confiáveis, tá? Precisa prestar conta. Então, por exemplo, eu já vi um modelo de família que eles têm um conselho de família, então reúne ali o pai, a mãe, o filho que trabalha fora e o filho que toca o negócio. Então, por exemplo, vamos plantar soja. Então o filho vai lá, faz os orçamentos, variedade, levanta todas as informações. Eles fazem a reunião e compartilha isso com o conselho de família, que é o pai, a mãe e o outro irmão. E eles decidem em conjunto, e esse filho que está à frente da propriedade que está na operação. Então é ele que vai executar, mas a família está acompanhando tudo o que está acontecendo. Tá? Hoje, com a sua experiência, Luiz, dentro do mundo, né, de sucessão, de famílias, há muito atrito? Vamos falar um pouquinho, assim, como que você vê isso? Está mais fácil ou ainda tem muita dificuldade de se dialogar sobre isso? Não, então, não dá para a gente generalizar essa questão. Né? Então, depende a família. Então, tem família, por exemplo, que eu tive a oportunidade de acompanhá-las há 15 anos atrás e agora, novamente. Então, uma família que eu já conheço um pouco da história, vai super bem. Eles conseguem se reunir, conversar, trocar ideias, tomar decisões de uma maneira assertiva, né? A assertividade não é ter conflito, é cada Sim. um dar a sua opinião, mas ter o espaço para isso, né? Mas são famílias que investiram de forma simultânea em tecnologia, em conhecimento e em desenvolvimento humano. Tá? Agora, infelizmente, a gente percebe sim em famílias que tem muito conflito, e não é porque eles querem ter conflito, é porque não sabe lidar com as situações da maneira que seja assertiva. Né? Então, tem crenças lá do passado que ainda que tem um impacto hoje ainda, enfim, então a questão comportamental impacta nos aspectos de conflito. E é claro também, por exemplo, quando a família não tem um protocolo familiar claro, vamos pegar uma situação aqui. Tá, a filha casou, tá, o genro começa a trabalhar na propriedade, começa a trabalhar porque casou. Mas será que pode ou não pode? Pergunta, né? Você tá entendendo? Então pode dar conflito nisso. Então, normalmente as questões de conflito que acontecem nas propriedades rurais, nos negócios, né, tem a ver com. Tem espaço para o gênero trabalhar ali? Também tem que analisar isso. Então, mas isso é por falta de combinados. Então, o protocolo familiar, por exemplo, é uma ferramenta muito importante para a sucessão familiar. Por quê? Ali, e essas questões são escritas, só quem é que pode trabalhar na propriedade rural? Tá, o genro pode trabalhar, a nora, o neto, mas desde que tenha as competências para isso e que haja espaço na propriedade. Não para empregar o genro ali porque Casou. casou. Tá, mas tem propriedade que não vai ter espaço para isso e não tem nem renda para um outro funcionário. E não é nem o perfil, às vezes, né? E nem o perfil. Então, o que a gente percebe que funciona bem é assim, tá, então quais são os critérios para um familiar entrar no trabalho da propriedade? Ok, então tem ali o perfil, ó, esses são os requisitos, pode ser o filho, pode ser o genro, a nora, e pode ser uma pessoa do mercado também, desde que tenha competência. Então, isso gera conflitos dos combinados de não ter combinados, né? E o outro é normalmente por falta de autoconhecimento. Então, é como se, vamos imaginar assim, há 10, 15 anos atrás, lá, dois irmãos brigaram, e guardam a mágoa até hoje. Isso vai impactar na gestão da propriedade.
A confiança, né? Ou um pai, né, assim, a mãe, na percepção do filho, o meu pai, minha mãe sempre dava mais atenção para esse filho e não para mim. Aí quando chega no dia a dia da propriedade, tem aquelas mágoas, assim, que as pessoas Elas assim, guardam. guardam e tal, mas assim, quem não tem não busca autoconhecimento, acaba tendo comportamentos que acha que é normal, e aí vai dar briga, vai dar confusão, vai impactar na família, vai impactar na gestão da propriedade rural, sem se dar conta disso, né? Então tem esses pontos. Uma coisa que agora, né, mais assíduo isso, as famílias entendem que a propriedade é uma empresa, né? É uma empresa, É uma com empresa, certeza. né? E antes não tinha muito esse olhar, né? Assim. Como uma empresa. Né? Uhum. Era família, se sustentava a família, se criava os filhos, dava estudo e cada um tocava a sua vida. Uhum. Né? Hoje não, o olhar para a propriedade é que ela tem que dar resultado e tem que pagar a conta de todo mundo que está aqui. Sim. E como isso se dá na transmissão de tudo isso no final. Tá, então vamos juntar tudo isso agora. Vamos juntar tudo isso e vamos colocar todo mundo num pacote. Vamos juntar tudo isso. Então, vamos para 3 perguntas essenciais. Primeiro, há interesse que o patrimônio permaneça na família? Beleza. Aquele primeiro pergunta que você fez lá. Isso. Há interesse que o negócio permaneça na família? Aí tem a ver com a preparação do sucessor, tal, né? E há interesse que a família fique bem, no que se refere a relacionamento e tal, né? Então, havendo esse interesse, isso justifica fazer um planejamento sucessório. Mas assim, eu vou te fazer uma pergunta mais objetiva. Como que é feito essa transmissão? Tá, não. Depois de você ter feito tudo esse assim, planejamento, todo esse diálogo, como que se dá essa transmissão da sucessão? Tá, então a transmissão, você fala assim, a transmissão da gestão ou do patrimônio? Dos dois. Dos dois, tá, então vamos lá. Agora nós vamos juntar os dois. Vamos lá, então que há uma diferença. Sim. Porque assim... a primeira a gestão, depois o patrimônio, né? Eu vejo dessa forma, né? Porque quando a gente fala de sucessão, assim, para o pessoal que talvez não ouviu muito sobre esse tema, já vem em mente, assim, a transmissão do patrimônio. Tá? Sim. Patrimônio é a última coisa. Patrimônio depois que última coisa. O pai, né? Vamos dizer assim, faleceu. Não, talvez o planejamento pode ser antes. Pode ser antes. O planejamento, sim, pode ser antes. Então, vamos lá. Primeira questão, um assunto que nós não falamos ainda, que pode travar as coisas sem a família perceber. Primeira questão é perguntar para os pais como eles querem ser cuidados na velhice. Primeira questão, porque eles têm um patrimônio, então o patrimônio é uma segurança financeira, tem um negócio. Eles não vão abrir mão disso. Então, primeira questão, porque eu já estou falando isso porque um dia eu estava orientando uma família e o pai falou assim, calma aí, então o negócio vocês não falaram ainda, como é que vocês vão cuidar de nós quando nós chegarmos na velhice? Eu tenho 4 filhos aqui, quem que vai cuidar de mim? Quem que vai estar do meu lado? É os 4? É um só? Tem isso então, também. Então, a prática, assim, não tem uma solução que, amanhã, quem está nos assistindo aqui já vai colocar em prática e depois de amanhã já está tudo pronto. Não é isso. De maneira nenhuma. Tem o planejamento sucessório, o processo sucessório e a transição. Então, esse processo sucessório, ele pode levar ali 10, 15, 20 anos ou até mais. Tá? Então, porque assim, para aquela família, vamos pensar assim, os pais estão ali na faixa dos 50 anos. Tem os filhos na faixa dos 20, 25. É um bom período para começar o processo sucessório, porque esse é um assunto importante, mas não é urgente ainda. O problema é quando um familiar vem a falecer, não pode estar ali no dia a dia do negócio, e aí a família se vê perdida em relação a quem vai tocar o negócio. Aí você tem uma questão que é importante e que é urgente. Aí tem a propriedade para tocar, tem a questão de transferência do patrimônio, aí a coisa fica mais difícil. Então, o que é o ideal? A família primeiro entender em que ponto ela está. Tá, então,
o que cada um deseja para o futuro da propriedade, beleza. Como os pais querem ser cuidados na velhice, beleza. Depois, olhar para a preparação do sucessor, que é um ponto que nós falamos. O sucessor precisa ganhar confiança dos pais e dos irmãos ali, enfim, né, dos sócios ou herdeiros. E aí, então, de forma específica, a gente olha para a família. Tá, então qual é o diagnóstico da família? A família tem autoconhecimento? Não, não tem. Quando senta para conversar, é um conflito danado. Então tem que fazer investimento nessa área. Verificar se os acordos estão todos certinhos. Por exemplo, já vi muito disso. O filho fala assim, ou a filha fala: papai, mamãe, tem uma notícia importante para dar para vocês. Vou morar com vocês aí no sítio. Vou vender a minha casa da cidade, vou comprar os materiais de construção, vou construir uma casa perto, do lado aí da casa de vocês. Normalmente a mãe, a avó fala: nossa, o netinho vai ficar perto de mim aqui agora. Beleza. Só que essa casa é de quem agora? Tá? É um dilema. Então tem que olhar assim, aí é o protocolo, tá tudo certinho, os nossos combinados, tanto... Tá escrito isso? Tá escrito, tá escrito. né? Aí assim, até da transmissão do patrimônio. Por exemplo, as situações bem difíceis que eu pego é quando tá ali na minha frente a mãe, os filhos e o pai faleceu recentemente. E aí o que acontece? Se a família não conversou, os filhos já têm uma parte da herança. A mãe tem a outra. A mãe tem a outra. Só que se os filhos quiserem dinheiro, isso, ou quiserem vender uma parte, dependendo do tamanho do negócio, inviabiliza o negócio. E quebra todo mundo. Isso. Então, olha para a família também, olha se as coisas estão todas certinhas, combinados, estão todos ok. Se a família precisa investir em desenvolvimento, percebe que isso não é curto prazo. Né? Então, e não é uma receita de bolo também. Não é uma receita de bolo. Não tem uma receita. Cada família é única. É um processo, né? É uma realidade de cada família. Aí depois, na sucessão, no processo sucessório, que antes é o planejamento, né, que é o que a gente está falando aqui nessa parte final, que é a questão de patrimônio. Então, antes de falar da questão de patrimônio, antes disso, pensa na situação. Família com 2 filhos, um se formou numa determinada profissão e foi trabalhar fora. Está muito bem, conseguiu um patrimônio particular muito bom, e o outro filho permaneceu na propriedade também e trabalhou super bem. E o patrimônio aumentou nesses últimos anos, aumentou consideravelmente. Tá, e agora, de quem é esse patrimônio? Se eles não conversaram sobre isso, né, pode ser que aquele que está ali no dia a dia da propriedade pense: não, isso aqui só aconteceu depois que eu comecei a ajudar aqui a família. Então, por direito é meu, mas legalmente é de quem é. E aquele que está lá fora fala: é meu também, porque eu tenho direitos. Isso. Só que o que ficou não tem direito na parte dele lá atrás. Que tá fora, né? Então aí entra a briga, né? Começa às vezes a discussão. Né? Então, aí na parte do patrimônio, entra a parte jurídica, no sentido de escolher, então, as ferramentas jurídicas. Eu não sou advogado, mas a família é importante ela ter um advogado da confiança que dê assim, as melhores opções no que se refere ao planejamento do patrimônio. É uma doação com reserva de usufruto, é uma holding, é um testamento, enfim, e coisas básicas, por exemplo, dessa questão de patrimônio do dinheiro. Vamos imaginar assim, ó, ali tem 500 mil reais na conta, tem 800 mil reais para pagar daqui a 3 meses, e o pai falece. Esse dinheiro está na conta do pai. E aí, esse dinheiro vai para o inventário. Coisa básica, o capital de giro da família está ali. Está preso. Então, quando a gente olha para a transmissão do patrimônio, não é a transmissão ainda, é o planejamento da transmissão. Né? Porque aí tem tributação, né? Dependendo, na hora ali de fazer a transmissão legal mesmo, envolve custo. Será que tem capital disponível para isso? Então, a gente olha para esse quesito. E, por fim, aí olhar para o próprio modelo de gestão. Né, se o modelo de gestão é compatível com o futuro que a família deseja para o negócio. Tá, então, em resumo, o planejamento sucessório contempla, primeiro, perguntar como os pais querem ser cuidados na velhice, depois, o que a família deseja para o futuro do negócio e da propriedade, ter um diagnóstico da família,
né? Se os acordos estão tudo certinho, se a família precisa de desenvolvimento pessoal, a gente olha para o patrimônio no sentido tanto da transmissão e da preservação também, porque você tem um aviário lá, não faz investimento, passa 10, 15, 20 anos, aquilo lá não se ninguém mais torna quer. viável mais, né? E para o modelo de gestão. Qual é o diagnóstico da gestão? A propriedade gera renda suficiente para o que a família pensa lá para o futuro ou não? Precisa fazer investimento e tal, né? E, junto com isso, os possíveis sucessores e assumirem responsabilidades ali no dia a dia da propriedade. Para ir ganhando a confiança dos familiares e dos sócios também, né? Se esse for o Sim. modelo, então isso vai acontecendo com o tempo. Então, o período ideal desse processo sucessório após o planejamento sucessório é ali 15, 20 anos. Né? Então, as famílias que têm a condição de fazer isso, beleza. Algumas que estão nos assistindo já não têm esse tempo mais, mas comece. Quanto antes. Depois que assistiu o podcast aqui, já começa Já a começa. pensar nisso, porque uma coisa que é importante dentro desse contexto, o que é? É de ter um familiar de influência positiva para começar essa conversa. Tem que ter o chato que vai puxar a conversa. Não, chato não. É quem está preparado para isso. Mas eu falo, quando eu falo chato, porque quase sempre quem puxa essa conversa acaba sendo o primeiro que é chamado de chato. Mas ele é o correto. Então, mas por isso que aí a sugestão, o que é? É de ter alguém de influência positiva. Então, quem está nos assistindo aqui, você tem esse compromisso agora, está assistindo aqui. Fazer algo, né? De procurar isso, né? Mas não começa a conversa pelo patrimônio. Comece a conversa pelo sonho. Já se começar pelo patrimônio, pode dar uns atritozinhos ali. Então, quem tem essa condição, começa a conversa por aí, pelos sonhos. Luiz, dentro de tudo que a gente conversou aqui, qual dicas valiosas que você daria hoje às famílias que nos assistem e que pensam em começar a dialogar sobre sucessão? Sim. A primeira dica é o seguinte, é entender como é que funciona isso na prática, que é o que a gente vem trazendo aqui. Então, de você primeiro ter uma base familiar, que é olhar para o que a família deseja para o futuro, para a história da propriedade e também para como a família se relaciona. Então, primeiro é a base familiar. Segundo, olhar para como que é o processo de transmissão da gestão, de sucessão da gestão, que envolve a preparação dos sucessores e o modelo de gestão da propriedade. E só, por fim, olhar para a transmissão do patrimônio. Então, primeira dica, entender todo esse contexto, que não vai acontecer do dia para a noite, enfim. Então, entender isso. Segundo, de iniciar a conversa sobre esse assunto. De preferência, os pais. Mas se não for possível os pais... Os filhos têm que vai ter que falar algo, né? Isso. E, assim, não fazer conta de pequenas coisas. Tá? Um pouquinho mais para mim, você tá ganhando. Não faça conta de pequenas coisas, porque se a família se encrencar, falando popular, vai ficar mais caro. Então, dependendo de uma briguinha ali, vai custar muito mais caro. Então, não faça conta de pequenas coisas. Acredite que há oportunidade nesse negócio. Então, assim... E você fala com experiência, você já deve ter vivido muito essa situação famílias. de pequenas vírgulas. Mas ele ficou com tantos metros a mais, ele ficou com um boi a mais. Não, essas coisas não levam a nada. Não leva a nada. Mas muitas vezes é o ego ali que está influenciando e a pessoa não se dá conta disso. Né? E busca orientação. Né? Se a família, se a família não consegue lidar com isso sozinha, aí busca orientação, porque dependendo de uma pessoa de fora ali pode contribuir também com algum momento ali da família. Bacana, Luiz. Luiz, quero te agradecer imensamente por estar aqui hoje conosco, falando desse assunto que para mim, eu volto ao meu passado, né? Eu ficaria aqui falando 2 horas, porque aí se você começar a puxar pequenas brigas, o que pode acontecer, a gente passa 10 horas aqui falando, né? Sim. Porque tem muita coisa para discutir. Mas eu acredito que hoje os nossos ouvintes, né? Eles conseguiram entender um pouco do que é uma sucessão, de
que princípio partir, Isso. né? Eu gostaria de que você fizesse suas considerações e falasse assim, ó, eu estou aqui e estou à disposição de vocês. Bacana, Alexandre. Foi um prazer estar com você aqui, conversando sobre esse tema. E, assim, esse é o meu trabalho, né? Tanto numa palestra, num workshop, num treinamento, orientando as famílias. Então, hoje é possível que as famílias consigam ter um bom planejamento sucessório e um processo sucessório eficaz a partir de orientações. Então, esse é o meu trabalho e estou à disposição aí nessa causa, né? Mas pensando primeiro na família. O ponto fundamental é a família. Família. Tá? É fazer com que a família seja unida e Isso, desenvolva um com trabalho certeza. voltado ao agronegócio. Com certeza. Eu queria compartilhar uma coisa com você. Eu tive a oportunidade no passado de trabalhar com cooperativas e famílias, né? Uhum. E isso tudo que você falou hoje, Luiz, me fez nesse momento aqui, nessa hora de a gente estar fazendo esse bate-papo, né? A rever muitas situações, né? Que a gente via no passado, né? O pai falando assim, mas meu filho não quer ficar na propriedade. Uhum. Será que ele não queria mesmo? Então. É uma coisa que eu vou deixar aqui como pergunta. Uhum. Será? O pai às vezes fala assim, mas meu filho não quer na propriedade. Não, a gente ouvia muito isso lá no passado. Uhum. E ainda hoje se ouve. Mas meu filho não quer. Meu filho não vai tocar isso aqui. Quando eu morrer, acaba. Tem muito. A gente ouve muito isso. Mas será que ele não quer? Então. Né? Como que esse diálogo vai se tomar? Eu vou deixar essa reflexão aqui Muito boa. mais profundamente, podemos dizer, né? Mas assim, para os pais pensarem e os filhos também pensar. Não é só para os pais, para os filhos. Né? É isso que nós queremos? Pais, é isso que... Será que o teu filho não quer mesmo ou você não está dialogando? E filho, será que o teu pai não está olhando para você de uma forma equivocada ou você não está sabendo dialogar com ele? A gente fala hoje, né, Luiz, você com seus 49, né? 9. Eu com seus 46, com meus 46, né? Com uma experiência, né, do que a gente viveu. Eu vim do campo, né? Nós temos propriedade. Então, vendo isso, que os meus pais passaram, toda essa trajetória, será que não falta um pouco de diálogo nas famílias? Tudo que a gente falou aqui, eu acho que se resume numa palavra: diálogo. É isso aí. Estou equivocado? Não, concordo. Concorda? Diálogo Opa, entre o gerações. doutor concordou, né? Diálogo entre gerações. Entre gerações, principalmente diálogo entre gerações, para você trazer um resultado eficaz lá na frente e todo mundo ser feliz. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço o espaço, Alexandre, e espero que tenha feito sentido aí para você e para quem está nos assistindo. Com certeza, muito sentido. Acredito que para os ouvintes, para as pessoas que seguem o H no Agro, que assistem os nossos programas, é muito sentido, com certeza. E nós temos que cada dia mais divulgar esse assunto, cada dia mais discutir isso, trazer isso à tona. Obrigado.